Você acredita que hoje, no Ocidente, nós vivemos em regimes democráticos e capitalistas? Eu não estou falando aqui apenas do cenário recente do Brasil, dos Estados Unidos, nem de Lula, Trump, Biden, Bolsonaro, nem de direita e de esquerda. Mas eu estou falando de um recorte muito mais amplo destes conceitos que data desde a concepção das repúblicas ocidentais. Por que eu estou falando isso? Segundo alguns filósofos políticos, nós não vivemos em um sistema fundamentalmente democrático. E talvez nunca tenhamos vivido isso de fato, porque a democracia ela foi criada de forma que a maioria econômica jamais tem acesso à democracia política e democracia econômica. Sabe qual é o grande erro quando a gente fala sobre isso? É confundir a democracia representativa das repúblicas modernas como se fosse sinônimo de democracia. Isso vale, inclusive, principalmente para os Estados Unidos, que foram os grandes modelos, né, de um país democrático ao lado da França e de alguns países da Europa. Como bem descreve a tese do professor Robert Ovitz em seu livro We the Elites, que é muito bom livro, um livro novo, para garantir os interesses e o direito à propriedade, a Constituição americana ela foi projetada para impedir a autogovernança democrática pela maioria econômica, estabelecendo assim uma economia capitalista nacional que funcionaria de acordo com um conjunto único de regras quase inalteráveis que são aplicadas até hoje por um poderoso governo central nacional, que é a Constituição americana. Então, ao fazer isso, o que eles fizeram? Eles impediram o controle democrático da economia capitalista. Ou seja, em vez de estabelecer um sistema em que a maioria econômica governa, os framers, que foram os fundadores dos Estados Unidos, eram 39 homens que assinaram a Constituição dos Estados Unidos, eles estabeleceram um sistema que protege a liberdade da minoria econômica de fazer o que bem quiser com sua própria propriedade e riqueza. E aí, como que eles fizeram isso? Basicamente, primeiro eles criaram essa Constituição, que está aí até hoje, de tal forma que ela daria a essas elites uma arma indefinida e imutável em sua batalha contra pequenos agricultores bem organizados e poderosos para impedir o controle democrático do Estado, para evitar uma lei agrária. Em segundo lugar, eles instauraram um governo nacional, que protegeria a economia capitalista nacional, que é exatamente o que a gente tem hoje. A economia seria colocada fora do alcance da maioria e até mesmo além dos impulsos democráticos limitados e desiguais de alguns dos estados. Na prática, a Constituição foi projetada para impedir a democracia política e evitar a democracia econômica. Na sua obra History for Tomorrow, o filósofo Roman Krishnarik, ele argumenta que a democracia representativa, que é o modelo predominante atual, ela foi projetada em grande parte nos séculos XIX, XVII e XVIII para resolver problemas diferentes dos que a gente enfrenta hoje. Os pais fundadores dos Estados Unidos tinham medo da ideia de dar poder ao povo, porque a associavam a uma holocracia que poderia ameaçar os privilégios dos ricos. O que é holocracia? Holocracia é um sistema organizacional que distribui autoridade e tomada de decisão de maneira descentralizada, substituindo estruturas hierárquicas tradicionais por um modelo de governança mais flexível e colaborativo. Existem condados em alguns países nórdicos que funcionam muito bem dessa forma, com colegiados populares para tomada de decisão, e é um modelo bem incrível. Ele é desafiador para grandes nações, mas é super interessante de ser estudado, mas não é tão interessante para quem está no poder. E aí as repúblicas modernas criaram um modelo tripartite de poder entre o executivo, o judiciário e o Congresso, que, em tese, visa minimizar o risco de uma tirania, seja por um tirano ou a tirania da maioria, mas que serve muito bem para não dar força para a multidão, como era o caso, né, de você limitar o voto a pessoas brancas que tivessem posses. Ou seja, os criadores da democracia representativa temiam o governo direto pelo povo, porque a democracia também pode se tornar um tipo de tirania, tirania da maioria. Por isso, eles criaram um sistema no qual políticos experientes atuariam como representantes das pessoas, que elegeriam esses representantes que tomam decisões em seu nome. Essa estrutura ela foi projetada para excluir
o que funciona para as pessoas. Esse elitismo não era só nos Estados Unidos, ele também estava presente na Revolução Francesa. Os revolucionários, tem um autor do Abad Sié, que chama O que é o Terceiro Estado, ele também argumentava que a política devia ser colocada nas mãos de um profissional especial, de representantes eleitos que fossem capazes de defender o interesse comum. E aí tem um cientista político contemporâneo, Francis Dupuy-Derry, ele fala que os fundadores dos sistemas eleitorais modernos nos Estados Unidos e na França eram abertamente antidemocráticos. Isso está tudo registrado em suas próprias cartas. Agora, considere que as repúblicas modernas ocidentais são basicamente a ideia da junção entre a democracia e o capitalismo. O que nos leva ao segundo ponto, de que também não vivemos mais no sistema capitalista de fato. O capitalismo, especialmente de como ele surge nos Estados Unidos, ele não foi pensado para criar grandes corporações e oligopólios. Ele foi pensado para pioneiros, fazendeiros, pequenos produtores, cuja interação através deste sistema de livre mercado favoreceria a dispersão do poder econômico e social em vez de concentrar riquezas nas mãos de uma elite oligárquica. Contudo, no decorrer do tempo, a concentração no capital e o surgimento de grandes corporações começaram a mudar essa dinâmica, criando um sistema econômico mais próximo das oligarquias industriais que emergiriam lá na Inglaterra no final do século XIX e XX, com concentração de poder e riqueza de novo. Tem um autor que vem, inclusive, do mercado financeiro, ele é indiano, radicado nos Estados Unidos e trabalhou em banco de investimento a vida inteira. Ele tem umas ideias bem interessantes, ele se chama Rushir Sharma. Ele diz que o capitalismo moderno é um tipo de socialismo para os ricos. O que ele quer dizer com isso? Os riscos são compartilhados em sociedade e os lucros são privados, criando a ascensão desses monopólios, essas empresas zumbis e a criação desses bilionários cada vez mais. Isso vale para os Estados Unidos, bem como para o Brasil, embora aqui tenhamos a dinâmica patrimonialista, onde a elite não é essencialmente capitalista, mas que mistura o público e o privado como se fosse uma coisa só. No Brasil, as elites sempre estiveram ligadas ao Estado, desde o Império até a República. Esse grupo burocrático, que um Faoro chama de patrimonialista, controla o poder político e econômico do país. Faoro foi um eminente sociólogo, advogado. A corrupção é parte fundamental dessa estrutura, onde o público e o privado se misturam, porque os interesses pessoais e familiares se sobrepõem ao bem público, criando um Estado que favorece as elites em detrimento do resto da população. Isso está muito bem detalhado no livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, em que ele detalha como a sociedade brasileira se estruturou a partir deste racional patrimonialista. De um lado, nós temos uma classe política dirigente, de outro, o empresariado. Entre essas duas forças, estabeleceu-se o estamento aristocrático, que séculos depois foi substituído por uma elite burocrática, composta por servidores públicos altamente qualificados. Em um livro lançado em 2023, muito bom também, que atualiza a tese do Faoro, chamado O País dos Privilégios, o autor, Bruno Caraz, ele descreve como, a despeito das frequentes polêmicas na mídia e na justiça, a força política dos verdadeiros donos do poder continua sendo o principal obstáculo para a implementação de uma reforma administrativa capaz de acabar com os inúmeros benefícios da elite do serviço público. Segundo o autor, este ciclo entre política, grandes empresários e poderes alimenta um círculo vicioso de desigualdade e ineficiência, que concede toda sorte de privilégios de forma discricionária e sem critérios a um grupo selecionado com elevado custo social para a grande maioria. De um lado, você tem um Estado inchado e ineficiente, em que as prioridades do estamento burocrático se distanciam das necessidades do povo, e do outro lado, você tem incentivada e protegida pelo Estado, a classe empresarial, que prefere investir nas relações com o poder em vez de buscar eficiência e produtividade. E é por isso que você vê muito empresário por aí que se diz apolítico ou liberal na economia, mas quando acha uma brecha para ter algum tipo de privilégio estatal, forma o seu grupo de lobby para se beneficiar de políticas públicas para manter seus privilégios. Todo mundo é político até achar uma brecha que lhe beneficie.
Então, dito tudo isso, você ainda considera que de fato vivemos num sistema plenamente democrático e capitalista, caracterizado pelo povo no poder e livre mercado? Será?